O presidente Donald Trump chegou a Pequim há menos de uma hora para uma cúpula altamente aguardada e anteriormente adiada com o líder chinês Xi Jinping. E é um momento incerto, para dizer o mínimo, para um mundo preocupado com guerra, comércio e tecnologia, com os Estados Unidos e a China aparentemente controlando tudo isso. Mas o presidente chega a Pequim em um momento em que o Irã continua dominando sua agenda. E a guerra levou a uma situação inconclusiva e a um impasse com o regime em Teherã e seus petroleiros e navios de gás encalhados ao redor do Golfo Pérsico, causando um certo caos nos preços da energia. Vamos agora a Washington, onde nosso correspondente sênior nos Estados Unidos da I24 News English, Mike Wagenheim, está na Casa Branca. Olha, sobre o tema da energia aqui, são os preços na bomba, Mike, sobre os quais ouvimos tanto falar, um grande assunto nos Estados Unidos. Grande parte do mundo também, eu acho, observa ansiosamente essa visita à China neste momento. O presidente Trump, acho que ele quer acalmar os mercados e o mundo. Como você interpreta as ações dele em Pequim? No relacionamento entre Estados Unidos e China, foi muito antagônico, David, no primeiro mandato de Trump. Ele iniciou outra guerra comercial com os chineses, usando tarifas em sua agenda no segundo mandato. Mas eles meio que chegaram a um cessar-fogo, por assim dizer, desde mais ou menos outubro. E esse tipo de animosidade e antagonismo diminuiu desde então. Então, isso é uma oportunidade para avançar nas boas relações com a China, o que sempre é importante quando você tem duas potências que normalmente estão em desacordo uma com a outra. Quando elas chegam a uma distensão ou algo ainda mais amigável do que isso, tende a acalmar os mercados de uma forma ou de outra. Então, essa é uma chance de avançar nesse sentido. Você abordou as principais questões da pauta comercial. Trump, uma das ideias que ele está trazendo aqui é desenvolver um conselho de comércio que avançaria algumas das iniciativas que ele está tentando promover aqui com a China. Ele trouxe um grupo de líderes globais de tecnologia com ele. Elon Musk está lá, líderes da Nvidia e de outras empresas globais. Ele quer que a China abra as portas para essas empresas. Por outro lado, ele quer investimento chinês, apesar de um alto funcionário dos Estados Unidos afirmar que isso não será prioridade na agenda. Mas, novamente, é uma oportunidade de ampliar essas iniciativas. Enquanto isso, a China quer tecnologia americana na forma de chips. Muitas iniciativas de IA migraram para Taiwan, o que preocupa a China. Trump pode usar isso nas negociações, mas a China também deseja essa tecnologia. É sobre unir essas duas coisas. E, novamente, quando os Estados Unidos e a China conseguem encontrar uma maneira de se entender, isso naturalmente acalma e fortalece os mercados globais. E isso certamente é um bom efeito, se esse é o efeito geral pretendido por Trump. Não tenho tanta certeza. Ele prefere a força americana do que a calma dos mercados globais, se essas duas coisas estiverem em conflito. Mas certamente há esse impacto. Diria que, se Estados Unidos e China encontrarem um terreno comum em várias dessas questões, isso será importante daqui para frente. Olha, o presidente Trump foi o último presidente dos Estados Unidos a visitar Pequim, há 10 anos atrás, neste momento. Ele parece ter amplo apoio em casa para essa iniciativa agora, domesticamente. Como isso está sendo apresentado ou discutido desta vez? Sabe, o Irã ainda ocupa os 3 primeiros lugares quando se trata das manchetes de política externa aqui. E quando essas manchetes acabam chegando nas notícias domésticas e como estão sendo consumidas aqui nos Estados Unidos, todo mundo, em termos de política externa, ainda está muito focado no Irã, se tiverem que escolher agora. E a China meio que ficou em segundo plano. E um dos motivos é justamente o que acabei de dizer. Houve essa distensão, houve esse esfriamento das tensões recentemente. Então, não tem sido aquele assunto principal que vimos em anos anteriores do governo Biden e em outros governos. Sempre havia aquela guerra, sempre havia essas tensões. E com esse esfriamento, isso acabou ficando em segundo plano agora. E eu acho que vai continuar assim mesmo durante toda essa viagem. Aliás, ironicamente, o jornal China Daily de hoje, se você abrir e olhar a primeira página, a visita de Trump é apenas uma matéria secundária, inacreditável. Então, mesmo na China agora, isso está sendo tratado como o segundo ou terceiro assunto nas notícias. Isso mostra bem como as coisas estão.
O Irã ainda é o principal destaque. Aliás, um funcionário americano, um alto funcionário dos Estados Unidos, disse a repórteres há poucos dias que o presidente Trump buscaria pressionar o presidente Xi na tentativa de fazer com que a China haja de boa fé aqui e ajude a encontrar uma solução para a guerra no Irã, ou pelo menos tente, por causa das boas relações que tem com Teherã. Trump disse a repórteres que não espera que o Irã seja citado nas conversas com a China e afirma não precisar da ajuda chinesa sobre o assunto. Portanto, mensagens contraditórias vindas da Casa Branca sobre essa questão em particular. Não consigo imaginar que o presidente Trump, deixe essa questão passar sem uma discussão com o presidente Xi, considerando o quão importante ela é. Mas Trump está fazendo o possível para minimizar qualquer tipo de assistência que ele possa ou não precisar quando se trata da questão do Irã. Com certeza. Mike Wagenheim, direto de Washington. Aproveite as cerejeiras nesta época. Obrigado, Mike. Estamos com Caris Wood, fundador e diretor executivo do Signal Group, um de nossos especialistas favoritos em China e Coreia. Acho que Israel não vai entrar nessa nossa conversa, mas obviamente fique à vontade para mencionar se for o caso. Olha, o presidente Trump disse aos repórteres ao sair, e quero citá-lo, temos muitas coisas para discutir. Eu não diria que o Irã é uma delas, sendo honesto, porque controlamos bem o Irã. Fim de citação. Muitos ainda argumentam, obviamente, que o presidente dos Estados Unidos está, na verdade, vindo a Pequim para buscar ajuda em sua guerra contra Teherã. Como você vê isso? Eu discordo totalmente. Eu discordo do anterior. A jornalista que acabou de falar. Eu acho que Trump está certo. Ele não precisa de Xi porque ela não pode ajudar. Mesmo Xi Jinping já disse que quer o fim da guerra, ele quer a abertura do Estreito de Hormuz. Eu acredito que mesmo se Trump e Xi concordassem em trabalhar juntos para acabar com essa guerra, não faria diferença, porque há uma terceira parte que decide, e essa parte é o Irã. E a menos que o Irã consiga o que quer, certamente a sobrevivência do regime, isso é existencial para esse regime. Então, como todos sabemos, quando você está lutando pela sua vida, você é um inimigo difícil, e por isso eu concordo. Eu não acho que isso será decisivo em relação ao Irã. E eu não acho, pode até surgir, mas não será necessariamente um fator nesse relacionamento. Eu acho que muito mais importante é o fato de a China estar realizando essa reunião. Apesar dos seus mega protestos contra essa guerra e da constante postura retórica contra a agressão que a China está adotando. E ainda assim, não tomou uma posição prática de dizer, ok, não vamos nos reunir com o presidente Trump até que a guerra acabe. O que eles poderiam ter feito para mostrar sua proposta de valor para apoiar a posição anti-guerra. Por quê? Porque a China precisa dessa reunião. Ela precisa tanto quanto ou até mais do que Trump. A China disse repetidamente, os líderes vão se encontrar 4 vezes este ano. Por que ela precisa tanto disso? Porque a China quer desesperadamente um ambiente externo, ou seja, fora da China, estável. Isso basicamente é um código para estabilidade com os Estados Unidos. Então, eu chamaria isso de um impasse, muito por causa da necessidade quase desesperada da China de controlar os semicondutores do seu lado, para não depender dos Estados Unidos e da necessidade absoluta dos Estados Unidos por terras raras e minerais críticos. Então, isso criou um impasse que causou o que ouvimos ser um esfriamento. E se ambos os lados estão usando esse tempo para aumentar suas capacidades nessas áreas, então isso tem muito a ver com como essa competição vai se desenrolar. Desde que a guerra começou contra o Irã aqui, tem havido muita discussão sobre as relações da China com o Irã, sobre a natureza desse impasse. E essa guerra tem mais a ver com as relações entre Estados Unidos e China e com a geopolítica mundial do que com o Irã. Olha, como você mencionou aqui, a China busca estabilidade fora de suas fronteiras. Realmente tem uma política externa voltada a manter as coisas estáveis, não se envolvendo com radicais.
O Irã tem sido uma força inerentemente desestabilizadora no Oriente Médio sob esse regime. Você pode descrever a verdadeira natureza subjacente dos laços entre a China e o Irã? Tem sido puramente econômico? É um casamento de conveniência geoestratégica. O lado econômico está presente. Isso definitivamente importa. O petróleo que a China conseguia com desconto até recentemente era valioso. Mas o verdadeiro valor intrínseco do Irã para a China é que é o único país na região que se posiciona totalmente contra os Estados Unidos. E se você quiser chamar de eixo da resistência ou qualquer coisa assim, formado por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, o Irã é um grande e muito ativo participante. Muitos dizem que a China se beneficia do fato dos Estados Unidos estarem distraídos, retirando muitos equipamentos de defesa e material militar da Ásia e do Mar do Sul da China para esta região, o que supostamente seria uma grande vitória para a China. Mas, pelo que eu entendo, isso é temporário. E a China não está planejando nenhum tipo de ataque a Taiwan num futuro próximo. Certamente, na minha avaliação para os próximos anos, de jeito nenhum. Então, os Estados Unidos vai ter tempo para reposicionar todo esse equipamento de volta na Ásia, onde estava. De modo geral, os iranianos sentem que a China se aproveitou da posição deles, por eles terem que vender a preços baixos. E também a relação comercial entre eles não favorece o Irã em nenhum aspecto. Os chineses acham que os iranianos são muito difíceis de lidar e criam muitos problemas. Então, definitivamente, é um casamento de conveniência. Fascinante. Veja, o líder dos Estados Unidos demonstrou que muitos caracterizam como uma maior ambivalência em relação a Taiwan ao trazer esse assunto à tona. Uma abordagem que eu acho levantou muitas questões sobre se o presidente poderia estar aberto a reduzir o apoio a Taiwan, a democracia da ilha. Taiwan é o maior fabricante mundial de chips, como você citou, onde a corrida da IA se encaixa nessa cúpula e em Taiwan de modo geral. Estamos esperando ver o presidente Trump criar um certo distanciamento? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque Xi Jinping e a China, de modo geral, estão ansiosos para lidar com Trump. Dizer que os Estados Unidos, ao invés de apenas não apoiarem a independência, se opõem a uma Taiwan independente. E essa linguagem, essa pequena mudança nas palavras, significa muito para eles. Mas como sabemos, Trump, ele não se importa tanto com quais palavras você usa, o que dá a impressão de que ele realmente pode fazer isso. E por que isso importa? Porque, novamente, do ponto de vista de muitas pessoas nos Estados Unidos, em Israel e ao redor do mundo, no Ocidente, vamos dizer, qual é a diferença? Mas isso dá uma indicação do tipo de dissuasão que os Estados Unidos estão dispostos a adotar diante de uma agressão chinesa contra Taiwan. Então, isso poderia gerar grandes preocupações se Donald Trump fizesse isso com o Japão, que tem um tratado de cooperação mútua em segurança com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul, e as Filipinas, que são ambos aliados por tratados de defesa mútua. Então, eles podem começar a se preocupar que, se essa redação for alterada, isso está enviando uma mensagem para a China, para todos eles e para o resto do mundo, de que os Estados Unidos estão, de certa forma, recuando em seu apoio a Taiwan. E como você mencionou, Donald Trump, retoricamente, demonstrou que não tem tanta certeza de quão importante Taiwan é. Então, isso talvez seja um fator muito mais importante do que toda a discussão sobre o Irã. Os chineses sabem o quanto Taiwan é importante para eles. Grandes questões estão em jogo nesta cúpula em Pequim. Carisse Woody, obrigado por estar conosco. Obrigada.